4 partidos de oposição decidiram protocolar uma representação contra o ex-presidente Lula na Procuradoria-Geral da República. PSDB, DEM, PPS, PSOL pedem a abertura de um inquérito policial para apurar as declarações do ministro Gilmar Mendes. O repórter Gerson Camarote ouviu os 2 lados dessa história. A conversa entre o ex-presidente Lula e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, tomou conta da agenda política do Congresso Nacional nesta segunda-feira. A oposição pediu, inclusive, investigação pela Procuradoria-Geral da República. Senador Álvaro Dias, qual foi o pedido da oposição à PGR? A representação pede a instauração de procedimento para investigação policial do fato e, se houver confirmação e, portanto, oportunidade, uma ação criminal com base em 3 artigos do Código Penal, não é? Senador Walter Pinheiro, há necessidade dessa investigação? Completamente descabido, completamente, eu diria, para distrair ou desviar de foco. O que a CPMI tem que fazer agora é ir a fundo na apuração dessa estrutura de crime organizado. E se o procurador, recebendo a representação da oposição, quiser averiguar o fato, é importante que ele faça com agilidade, diferentemente até do que aconteceu em relação ao caso Demóstenes e os casos que estão em curso. Qual a influência desse episódio no julgamento do Mensalão no Supremo? Olha, foi uma tentativa patética a se confirmar o fato de cooptação de ministros do Supremo Tribunal Federal. Esse cerco ao Supremo também é inusitado, porque mesmo no período autoritário, os autoritários não conseguiram derrotar o Supremo. Houve esse cerco ao Supremo, como o senador Álvaro está afirmando? Essa fantasia que tentam criar agora de cerco é, na realidade, eu diria até um caminho alternativo que talvez muita gente esteja enxergando para desviar o foco daquilo que verdadeiramente o Congresso tem que cumprir as suas funções. Gerson Camarote, você conversou com bastante gente do PT, que é o partido que tem os réus mais conhecidos do Mensalão. De que maneira o partido está reagindo a esse incidente, Camarote? Olha, Renata, nos bastidores com preocupação. O que eu mais ouvi hoje, Renata, é a avaliação que, independente das versões a esse encontro, o ideal é que esse encontro não tivesse ocorrido. E a grande preocupação, Renata, é exatamente dos petistas que vão ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal. A avaliação que se tem no núcleo do PT é que isso pode acabar prejudicando os próprios petistas, até porque, a partir de agora, a tendência do Supremo Tribunal Federal é se blindar cada vez mais a qualquer tipo de pressão externa em relação a esse julgamento, até porque já havia nos bastidores do Supremo Tribunal Federal um incômodo com todo tipo de pressão em relação a esse julgamento do Mensalão, Renata. Olha, não dá para dizer que esse incidente vai influenciar o resultado do julgamento, até porque o julgamento está um tanto distante ainda. Vamos lembrar que o processo está na mão do ministro revisor, Ricardo Lewandowski, que está na mão dele já há bastante tempo, e esse é um dos motivos de controvérsia, e que se ele entregar o seu trabalho até o final de junho, que é o que ele começou a sinalizar mais recentemente, na melhor das hipóteses, o julgamento começa no início de agosto. Então tem um tempo até lá. O que eu acho que dá para a gente dizer é que esse incidente vai contribuir para fechar mais o Supremo em copas. Porque se a gente for olhar, e quem acompanha os bastidores do tribunal sabe disso, o Supremo está sob intensa pressão. Os mensaleiros gostam de dizer que o Supremo está sob pressão da mídia, sob pressão da opinião pública, mas eles não gostam de lembrar que o Supremo também está, de várias maneiras, mais sutis, menos sutis, sob pressão de aliados dos réus. E isso, de alguma maneira, fica exposto num caso como esse. Se a gente lembrar, na semana passada, por exemplo, uma série de advogados de defesa dos réus do Mensalão divulgaram uma carta aberta em que pedem que os ministros não julguem com a faca no pescoço e, em outras palavras, pedem para que o julgamento não seja apressado. Isso, à sua maneira, também é uma forma de pressão sobre o Supremo. E os ministros do tribunal sabem que isso é uma questão muito delicada, tanto que, se você for olhar, os ministros mais antigos da corte, como o ministro Celso de Mello, o ministro Marco Aurélio de Mello, vieram a público depois desse incidente, menos para defender essa ou aquela parte, mas para defender a instituição. Então, eu acho que o que a gente pode esperar é um Supremo mais cuidadoso e mais
se blindando a si próprio daqui por diante.